Então, a infecção urinária na infância, ela é a mesma infecção urinária que a gente tem nos adultos e nada mais é do que a presença, né, de bactérias, de patógenos bacterianos nas vias urinárias. Então, as vias urinárias, elas compreendem o rim, o ureter, a bexiga e a uretra. Tá? A urina é produzida no rim e ela vai descendo, né, até chegar na uretra quando ela vai ser eliminada. Se a gente tiver a presença de bactérias em qualquer uma desses locais das vias urinárias, a gente está falando de uma criança com infecção urinária. Tá? Em qualquer altura das vias urinárias. O normal é a via urinária ser asséptica, ela não tem que ter a presença de nenhuma bactéria. A presença de bactérias nas vias urinárias desencadeiam a infecção urinária em si, que é o quadro infeccioso. Então, os sintomas de infecção urinária, eles variam muito de idade para idade, tá? Numa criança pequenininha, num bebê, a gente espera manifestações muito gerais. Então, febre é um sinal bastante marcante, inclusive um sinal de gravidade. Mas a criança pode ter, junto com a febre, ou só a febre, outras manifestações. Então, recusa da alimentação, a criança que não quer mamar ou que diminui muito a ingesta nas mamadas, a criança que tem vômito, que tem diarreia, que tem mal-estar, você vê que é uma criança que está prostrada, que está muito caída. Isso tudo pode ser manifestação de infecção urinária. Numa criança pequena, dificilmente a gente vai ter aquele sintoma de dor para fazer xixi, porque elas nem sabem, né, nem sentem que elas estão fazendo xixi, já que elas não têm esse controle. Na criança maiorzinha, quanto maior a criança vai ficando, mais próxima a manifestação vai ficando como a manifestação do adulto. Então aí a gente pode ter dor para fazer xixi, pode acabar tendo urgência para urinar, então que a criança começa a ficar com vontade e tem que sair correndo para fazer o xixi. Aumento das vezes, então ela vai várias vezes no banheiro, mas fazendo quantidades pequenininhas de xixi. Pode ter dor na barriga e se for um caso mais sério, pode acabar tendo dor lombar, que é aquela dor nas costas, que isso acontece principalmente se a gente tem o acometimento do rim, tá? Mudanças na urina em si, então de ter o odor mais forte, ou às vezes sair sangue junto com a urina, isso também pode acontecer. Mas as manifestações elas variam muito de idade para idade. Então, normalmente, quando tem presença de sangue na urina, isso é um indicativo de que a infecção pode ser mais séria, tá? Ou que pode ter outro motivo junto. Então, a criança pode ter um cálculo renal junto com aquele processo infeccioso. Então, sempre é uma criança que tem que ser avaliada. Toda criança com sangramento, seja ele de qualquer forma, inclusive urinário, é uma criança que demanda muita atenção e cuidado. Então, a infecção urinária, ela pode se desenvolver basicamente de duas formas. Ou por via ascendente, porque a urina ela vai ser produzida no rim e ela tem que fazer só um trajeto único, que é a produção e a eliminação, não pode ter subida, né? Então a bactéria ela pode vir por via ascendente, que é quando a bactéria que está presente no períneo, que é aquela região que fica, a região genital, o ânus, né? Onde fica em contato com a fralda, basicamente. Ela pode ter presença de bactérias nessa região, que pode ser bactéria da pele, ou pode ser uma bactéria que estava nas fezes, na região próxima do ânus, e ela pode subir nas vias urinárias, então ela penetra pela uretra e atinge as vias urinárias, ou a criança pode ter infecção urinária por via sistêmica, então ela tem uma bactéria que está circulando no corpo, por exemplo, ela pegou uma pneumonia, e aí essa pneumonia se agravou, a bactéria cai na corrente sanguínea, circula e acaba atingindo as vias urinárias. Então isso é uma das possibilidades. Basicamente são essas duas formas. Ou vai ser por via ascendente ou vai ser por via sistêmica. Tá? Então, a infecção urinária, ela é uma doença causada por bactéria, tá? Mas existem alguns vírus que podem acometer o rim dentro das doenças, das infecções virais que eles causam.
Então, por exemplo, o COVID pode sim causar acometimento renal e até levar à insuficiência renal, mas isso não se enquadra dentro de uma infecção urinária. É um envolvimento renal por uma infecção viral, né? É uma outra situação. Então, a primeira coisa sempre na medicina é o quadro clínico, né? Muito mais do que os exames. Então, a gente sempre tem que conversar com o paciente e tirar a história clínica. Então, a gente vai conversar com essa família e, se for uma criança grande, com uma criança maior que consiga informar com a própria criança para averiguar o que ela está sentindo, quais são as manifestações clínicas. Além disso, a gente sempre pega na história dados que podem trazer pistas de que aquilo pode estar acontecendo. Então, se é uma criança que já teve infecção urinária anterior, foi uma infecção urinária recente que ela teve? Se for um bebezinho, essa mãe fez ultrassom durante a gestação, tinha alguma malformação urinária das vias urinárias nesse ultrassom? Tem histórico familiar de doenças renais? Outra pergunta que é muito pertinente e que também é bastante comum, essa criança tem alguma alteração intestinal? Então, se a criança, ela estava com diarreia uma semana já, é uma criança que já está mais predisposta. É uma criança que tem intestino preso, também é outro fator de predisposição para infecção urinária. Então, a gente pega pistas na história clínica, que é o principal. Baseado nessa história clínica, a gente vai examinar a criança, vai ver se tem dor ao exame físico palpando a barriga, principalmente a região de baixo ventre, se tem dor nas costas, então tem alguns sinais clínicos que a gente pode estar avaliando. E aí a gente parte para a investigação laboratorial. A investigação laboratorial, ela basicamente é com o exame de urina, tá? O exame de urina, ele é um grande dilema aí para pesquisa, porque na criança que não tem continência urinária, então uma criança que usa fralda, que não consegue controlar o xixi, o exame não dá para ser aquele exame de jato médio, que é quando a pessoa faz um pouquinho de xixi, segura, colhe o jato do meio para a gente fazer a avaliação, que é um exame confiável. Então, nas crianças pequenas, se for um caso mais importante, o exame de urina ele deve ser colhido por sondagem, que é um exame mais invasivo, os pais normalmente se assustam, a gente sabe que é chato e desagradável, mas ele é mais confiável. Porque se não for por sondagem, a gente tem que colher a urina por saco coletor, que é uma técnica que a gente cola um saquinho na pele da criança e vai ter que colher a urina daquela forma, mas esse tipo de exame ele traz muita possibilidade de erro, de contaminação e resultados falso positivos que a gente fala. Então vai parecer que tem uma infecção urinária e não tem, né? Então dependendo da fase vai ter que ser por sondagem, casos de exceção esse saco coletor ou jato médio. E nesse exame de urina a gente vai fazer urina 1, que é aquele que sai rapidamente, que vai dar alguns indícios de que pode ter infecção urinária, e a urocultura, que é o mais importante. Então, ele é o padrão ouro, a urocultura. Então, o padrão ouro vai trazer qual é a bactéria e vai fazer o antibiograma. Então, ele vai testar essa bactéria com vários antibióticos e vai dizer pra gente qual é o antibiótico ideal para o tratamento daquela criança, tá? Então, não tem como diagnosticar uma infecção urinária com diagnóstico de certeza sem urocultura, né? E nem sem exame também, tá? Precisa da parte laboratorial. Dependendo do estado que está essa criança, a gente vai direcionar com outros exames. Ah, preciso de um hemograma para ver se essa infecção está dando sinais sistêmicos, preciso de um ultrassom. Mas, basicamente, o primeiro exame que a gente tem que fazer é o de urina. Tratamento é com antibiótico. Além, lógico, de tentar fazer uma hidratação bem maciça na criança, para que ela faça bastante xixi, consiga meio que lavar essas vias urinárias, que ajuda, mas precisa do antibiótico, tá? Porque é uma infecção bacteriana e se a gente não trata com antibiótico, a tendência é que isso complique. E aí, uma infecção urinária mais baixa, por exemplo, que está acometendo só a bexiga, que a gente considera que é uma cistite, pode acabar virando uma pielonefrite, que é uma infecção que acometeu o rim. E aí é muito mais grave, tem que tratar endovenoso, internado. Então, casos mais leves ou normais, a gente acaba tratando via oral. Antibiótico por 7 a 10 dias. Normalmente a gente acaba fazendo 10 dias.
Crianças muito pequenas, então crianças menores de 2, 3 meses, sempre antibiótico tem que ser endovenoso. Ou crianças que têm acometimento renal, normalmente o antibiótico tem que ser endovenoso também, tá? Ou se a criança tem alguma doença de base. Então, se a criança tem alguma doença que já predispõe ela com uma evolução pior, então é uma criança, um diabético, uma criança com HIV, uma criança em tratamento de câncer, essas crianças às vezes elas merecem e precisam do tratamento hospitalizada por via endovenosa. Então, a gente sempre recomenda de que quando a criança começa a se queixar, eu tô com dor para fazer xixi, ou a mãe vê que ela começa a ir no banheiro toda hora para fazer xixi de pouquinho, observa, né, um tempinho, mas que também não pode ser dias, tem que ser algumas horas. Se vê que aquilo é uma queixa consistente, ela precisa procurar ajuda médica, tá? A gente pede ao máximo que as mães evitem o pronto-socorro e reservem o pronto-socorro realmente para uma situação de urgência, porque quando você vai no pronto-socorro, você está expondo o seu filho não só ao tratamento para o que levou você lá, mas também a outras situações que ele pode pegar, principalmente agora na pandemia. É fundamental. E aí, se você tem um pediatra, que o ideal é que toda criança tenha um pediatra, você pode entrar em contato com o seu pediatra. Se a criança está em estado geral bom, pode fazer uma consulta no próprio consultório, vai ser colhido o exame e medicado. Se a criança tem sinais de gravidade, então está muito prostrada, tem febre muito alta, que você vê que assim, a situação é grave, aí realmente você precisa procurar o pronto-socorro imediatamente. Então não tem como a gente falar medica com alguma coisa em casa, você precisa realmente da avaliação médica e da investigação laboratorial para a infecção urinária. Com certeza, assim, a gente não pode nem tomar antibiótico sem orientação médica, né? Nem que você, mas já teve, sobrou aqui um pouquinho da vez anterior, acho que eu vou dar esse mesmo, ou não quero ir, sempre porque tem, né? Sempre tem, já sei o que fazer. Não pode saber o que tem que fazer, porque tem que ser avaliada. Então, existem estudos clínicos que estimam que cerca de mais ou menos 8 a 9% das meninas em algum momento da vida vão ter infecção urinária e uns 2% dos meninos vão ter infecção urinária em algum momento da vida. As meninas mais do que os meninos porque a uretra da menina é mais curta, facilita mais essa ascensão da bactéria. E toda pessoa que tem infecção urinária uma vez, é muito comum a gente ter a recorrência do quadro, principalmente no primeiro ano após a infecção urinária, tá? E algumas pessoas têm predisposição para ficar tendo isso toda hora, né? Então, isso pode ser um problema de imunidade? Pode, mas normalmente não é. Às vezes tem fatores que desencadeiam. Então, por exemplo, essa questão do intestino preso é uma questão que pode predispor a criança a ter infecção urinária. O uso de fralda também é higiene é fundamental. Uma questão que pode, higiene é fundamental. Então, a criança já tinha um histórico de ter um ultrassom anterior, ou quando a mulher estava grávida, ou posterior, que tinha uma alteração renal. Também vai predispor, tá? Essa questão da fralda, ela é bem importante. É lógico que uma criança pequena que precisa usar fralda, tem que usar fralda. Mas, quanto mais rápido a gente puder treinar essa criança para o desfraude, mais protegida ela vai ficar para a infecção urinária, tá? E a gente sabe que as fraldas hoje, elas são feitas de uma forma que elas têm um gel super mega absorvente, que se você deixar, você pode ficar horas com a criança com a mesma fralda, que ela não vai se sentir molhada. Mas aquilo vira um meio de cultura para a bactéria. Então, e tem que existir, mesmo que se você usar uma fralda ótima, de excelente qualidade, que não faça com que a criança se sinta molhada, mas você precisa ter uma rotina de troca. Outra coisa que predispõe você ter qualquer tipo de dermatite, assadura, lesão na pele naquela região. Então, uso de lenço umedecido, de rotina, que as pessoas, né, o certo é a gente higienizar a criança com algodão, água, do jeito mais natural e normal possível, mas as pessoas acabam usando lenço umedecido, né, é mais prático. Em larga escala, porque é mais prático, mas a gente tem que reservar o lenço umedecido para momentos que você não tem possibilidade ali do algodão e da água. Ele é ótimo, mas
para esses momentos, não como uma rotina, porque pode acabar irritando a pele da criança e predispondo também a ter uma infecção urinária. Então a gente tem que ficar sempre atento a esses detalhes que vão fazer diferença. Então, isso predispõe. Na verdade, a gente tem a bexiga, que é onde vai ficar armazenado o xixi para sair, ele tem uma capacidade X, né? Se você começa a segurar, você fica mais difícil de conseguir contrair a bexiga num tanto que ela consiga expulsar todo aquele xixi. E aí, se você ficar com resíduo de urina dentro da bexiga sempre, aquilo também facilita e funciona como um meio de cultura para a bactéria. Então, fazer xixi com uma certa frequência, urinar com uma certa frequência, é um fator protetor. Segurar o xixi, quanto mais horas você ficar segurando o xixi, mais pode predispor, tá? Então, hidratação adequada. Então, beber bastante água para fazer bastante xixi e, de fato, ir fazer o xixi são fundamentais para a gente também ter essa prevenção. Isso em qualquer faixa etária, né? Mas nas crianças também. Quanto mais hidratado a pessoa tiver, realmente a urina vai ficar mais clarinha. A gente vê que quem não consegue fazer xixi sempre, fica com a urina cada vez mais concentrada, mais amarela, com um odor mais forte. E quem bebe bastante água, a urina fica bem clarinha. Isso não predispõe a ter mais infecção urinária, tá? Beber bastante água até facilita de te proteger para você não ter infecção urinária. Isso é um mito, tá? É um mito. Então, é importante, vai de fato alterar um pouquinho o pH, a densidade daquela urina se você estiver bem hidratado, mas isso não traz nenhum risco para a saúde, só traz proteção, benefício. Não é contagiosa. Infecção urinária, ela só vai ser adquirida dessas formas que a gente falou, tá? Então, você estar com uma pessoa que está com infecção urinária não traz risco nenhuma. Usar o mesmo banheiro não vai trazer risco nenhum. Tá? Traria se você mexesse na urina da pessoa e não lavasse sua mão, colocasse a mão na boca. Então, que a gente espera que essas coisas não aconteçam, né? Mantendo as medidas de higiene normal. São situações muito extremas. Agora, de convívio, não tem problema nenhum. Tanto é que uma criança com infecção urinária não é motivo de afastamento da escola, tá? Ela pode continuar, se ela tiver disposição para isso, brincando com os amigos, pode ir no parquinho, pode brincar com os irmãos, não tem problema nenhum, tá? Tem que seguir o tratamento e ela vai ficar mais recolhida se o estado geral dela não permitir que ela faça essas atividades. Então, tá com febre, o ideal é que não vá para a escola, mas não porque ela vai transmitir, porque ela precisa de cuidados, né? Que o ideal é que ela fique em casa. Não tem risco de transmissão. Olha, eu sou super fã da medicina preventiva. Eu acho que quanto mais a gente puder investir na medicina preventiva, melhores resultados a gente vai ter em qualquer faixa etária da vida e na criança não é diferente. Então, toda criança precisa ter um pediatra, precisa passar nas consultas de rotina. A gente sabe que os pais acabam passando muito quando é bebê, depois conforme vai crescendo eles vão às vezes abandonando esse hábito e acaba levando só na urgência, né? Quando a criança está em segmento pediátrico, ela vai ser monitorada, ela vai realizar alguns exames de rotina que podem já trazer alguma pista de que alguma coisa pode estar acontecendo de diferente. Então, acho que esse investimento em medicina preventiva e no segmento pediátrico de rotina ajudam muito, tá? A questão do desfraude é importante, então assim, a gente não tem que... Se a criança tem maturidade neurológica para isso, já está numa idade adequada e ela já tem prontidão para esse treinamento, a gente tem que treinar para desfraudar, porque a fralda acaba sendo um risco, né? Quem precisa usar fralda porque está na faixa etária de fralda, trocas frequentes, tá? Tentar evitar o uso de lenço umedecido sempre, né? Higienização, investir sempre numa higienização adequada. E os meninos, especialmente, a questão de fimose, né? Porque fimose, menino que tem fimose e tem a fimose muito fechadinha, isso também pode funcionar como um fator de predisposição para infecção urinária. Então, a maioria dos meninos nascem com fimose.
Mas isso é uma situação que até com o próprio crescimento a tendência é que vá se resolvendo. Mas se não se resolver com o crescimento, existem algumas medidas, inclusive pomadas, que a gente pode utilizar para colaborar nesse tratamento. E se não resolver, existe indicação cirúrgica, tá? E se o menino tem infecções urinárias de repetição, tendo fimose, essa indicação fica mais precoce ainda, tá? Então é um detalhe que a gente também tem que sempre prestar atenção. Então, a gente não recomenda que se faça circuncisão no recém-nascido, isso do ponto de vista médico. A gente sabe que culturalmente, né, tem alguns grupos que fazem porque isso já faz parte da cultura daquele país, daquele local, daquela família. Mas não é um procedimento médico indicado ao nascer porque o menino tem fimose, tá? A conduta de um menino que tem fimose é a observação clínica, e a gente vai fazendo esse monitoramento se isso vai se resolvendo espontaneamente, porque a grande maioria dos meninos responde. Se não melhorar num determinado ponto, a gente pode utilizar algumas medicações tópicas, algumas pomadas para tratamento. E se não resolver, a gente acaba indicando para uma avaliação cirúrgica. Esta avaliação cirúrgica, normalmente a gente acaba reservando para depois do desfraude, a grande maioria das vezes, tá? Porque a cicatrização é melhor, a evolução cirúrgica do menino é bem melhor se ele está já sem fralda, ventila mais, facilita a cicatrização, diminui a chance de infecção. Então, a gente tem um procedimento, né, para guardar esse tempo sem risco para a criança, tá? Agora, se o menino começa a ter uma infecção urinária, lá com 2 meses de vida, tem uma fimose super fechadinha, aí com 4 meses ele tem outra, precisou internar para tratar, foi uma infecção mais grave, aí a gente já vai olhar essa criança com um olhar diferente. E às vezes a gente acaba antecipando esse processo, tá? Mas numa circunstância normal, em vias normais, a gente acaba aguardando esse tempo, tá? Eu acho que a outra coisa importante da gente falar também, que não tem a ver com a postectomia, mas que é importante a gente conversar, falar, é a respeito da questão do segmento de uma criança que tem infecção urinária e de outros exames aí que possam fazer parte da investigação. Então, a criança que tem infecção urinária, pelo risco que ela tem de recorrência, que a gente falou que ela tem chance de ter recorrência no primeiro ano de vida maior, essa criança, ela mais ainda precisa desse monitoramento do pediatra, de passar nas consultas de rotina, e faz parte aí dessa criança, algumas vezes a gente acaba fazendo exames de rotina de urina, tá? Porque tem crianças que podem ter uma situação que chama bacteriúria assintomática. É uma criança que tem a presença da bactéria sem ter sintoma clínico, tá? Mais uma vez, voltando a essa questão da importância da medicina preventiva, da gente fazer o monitoramento e numa criança que tem infecção urinária ficar mais atento com relação a isso e colher esses exames de rotina, tá? Outro exame que a gente sempre solicita quando a criança tem infecção urinária, principalmente na criança pequena, é o ultrassom de rins e vias urinárias. Porque esta criança, ela pode ter uma malformação de vias urinárias ou uma disfunção das vias urinárias que vai possibilitar que ela tenha facilidade de ter infecção. Então, existe uma patologia, uma doença que ela é bastante comum, inclusive, que chama refluxo vésico-ureteral. Esse refluxo vésico-ureteral, a gente tem um refluxo da urina, então, em vez da urina só fazer o trânsito para baixo para ser eliminada, a urina que está na bexiga ela pode subir de novo, e isso acaba predispondo a criança a ter infecção urinária de repetição. E é uma coisa que a gente vai diagnosticar através de exames de imagem. Então, toda criança que tem infecção urinária precisa fazer, principalmente se for uma criança pequena, fazer esse ultrassom no segmento, tá? E outra coisa, outro recado que eu também queria deixar, que acho que é importante a gente falar, com relação a por que a gente tem que tratar direitinho. Ele tomou 2 dias de antibiótico, ele está ótimo. Posso parar já? Vamos esquecer, porque não está acontecendo mais nada, acho que ele nem tem nada. Não pode, tá?
tá ótimo, que bom que ele tá ótimo, né? Se ele tivesse ruim, o que seria pior? Que a gente estaria frente a uma complicação e que talvez precisasse de uma internação. Mas precisa tratar, porque a infecção urinária não tratada, ela tem chance de complicação, então pode virar uma pielonefrite, que é o acometimento do rim. A pielonefrite é uma infecção grave, porque o rim, ele é um lugar onde circula todo o nosso sangue. A gente tem que pensar que todo o nosso sangue passa pelo rim para ser filtrado. E se você tem uma bactéria ali, é fácil dessa bactéria sair e ir para outros lugares. Então, uma criança com pielonefrite tem chance de infecção disseminada se não for tratada, septicemia e inclusive óbito. Tá? Então, assim, é uma situação muito delicada. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça. Outro problema, se você tem acometimento renal, não tratou direito, passou batido, ou você fala, não, acho que estava bom, não preciso dar o resto do antibiótico, essa criança pode evoluir com cicatriz renal. O que é cicatriz renal? É uma retraçãozinha de um pedaço do rim que não vai mais funcionar. E uma criança que tem uma vida inteira pela frente com uma cicatriz renal é muito ruim, porque a gente depende do rim. O rim é um órgão vital para a gente na vida inteira. E se você fica acumulando cicatrizes renais sequenciais, isso lá no futuro pode dar uma insuficiência renal e você pode até perder seu rim, numa fase muito jovem ainda da vida adulta. Então, é uma situação que é comum, né? É simples de tratar, a gente vai dar um antibiótico, vai ficar tudo ok, mas se você não tratar direito, tem consequências que podem ser bastante sérias e que trazem repercussão para o resto da vida da criança. Então, todo mundo que tem esse diagnóstico no filho precisa assumir de tratar bem direitinho, já que a criança depende totalmente dos pais para o tratamento, ela não vai se tratar sozinha. Então, precisa tratar, fazer o segmento, fazer o acompanhamento direitinho.